Boa tarde, a paz do Senhor. Hoje é dia 2 de fevereiro de 2025, um domingo, né? Quem você fala aqui é a missionária Nadir Albano. No momento, João 3,30, que ele cresça que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? A palavra do Senhor está em Êxodo, tá? Mas vamos orar primeiro. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora de tua presença santa, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento Lara, a família, o ministério, tudo tem confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã que vai estar do outro lado ouvindo a ministração dessa palavra. Que o Senhor possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a parte das trevas. É o que eu te peço nesta hora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor está aqui em Êxodo 4, os sinais concedidos a Moisés, tá? Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir? E disserem, o Senhor não lhe apareceu? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, essa santa e preciosa palavra, no momento de João 3,30, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça, que eu não fale aquilo que eu quero, somente aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações, Senhor, que o missionário Nadir Albano diminua e desapareça, que o Senhor cresça e apareça, que esse é o objetivo do canal, que o Pai e o Filho Santo de Deus apareça e que eu diminua, amém? Então a gente vai ver agora que Moisés, né, ele vai apresentar os sinais, né, de Deus, né? Os sinais concedidos a Moisés, e diz assim: olha, igreja, é tremendo. Moisés respondeu: e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe respondeu: que é isso em sua mão? Eita! Aí ele falou: uma vara, respondeu ele. E disse o Senhor: jogue-a no chão. Mas Moisés jogou ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão e pegou a serpente, e essa se transformou numa vara em sua mão. Igreja, você vê o que Deus diz para Moisés, né? Mas as pessoas não vão acreditar em mim, tipo assim, né? Aí o Senhor diz a ele: Ramanda surimi de komanai. Então o Senhor lhe perguntou: o que é que você tem na sua mão? É com o que você tem, Moisés. Eu vou fazer um milagre, né? É isso, né? Com o cajado, aí o cajado de Moisés se transforma em uma serpente, tá? Então é algo tremendo, igreja, tá? E o que acontece? O Senhor fala: estenda as mãos. Estenda a mão e pegue-a pela cauda, né? Mas Moisés estendeu a mão pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e essa se transformou numa vara em sua mão. Então, assim, é um milagre de Deus, né? No 5. E disse o Senhor: isso é para que eles acreditem que o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, apareceu a você. Deus, ele sempre, né, reafirmando ali a promessa que Deus disse para Abraão, que ele seria pai de multidões, tá? E disse-lhe mais, o Senhor, disse-lhe mais, o Senhor coloque a mão, disse-lhe mais, o Senhor, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve, né? Então Deus fez esses dois milagres. Primeiro, né, a vara, ele mostrando diretamente com Moisés, tá? A vara que Moisés estava virou uma serpente. Depois eu falei: Moisés, põe sua mão no peito. E Moisés põe a mão assim, né? Quero crer eu, dentro do vestido dele. E quando ele tirou, a mão dele estava leprosa, tá? Cheia de lepra. E aí, né, parecia neve. E ordenou-lhe depois: agora coloque de novo a mão no peito. Aí Moisés coloca a mão de novo no peito. E quando atirou, estava novamente como o restante da pele. Prosseguiu o Senhor: se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão na segunda. Então, você, Moisés, se eles não acreditarem na serpente, tá? Acreditarão na segunda. Então, Deus estava instruindo Moisés, a maneira como Moisés deveria apresentar. A gente vê que a relutância de Moisés aqui era algo dele, tá, igreja? Porque Moisés, ele sabia do faraó, sabia como é que aquele povo do Egito era, que escravizava o povo. Moisés já morou com o faraó, né? Era neto de faraó, foi criado dentro da casa de faraó. Era um bastardo, mas sim, foi criado dentro da casa de faraó, tá? Então, e quando ele faz aquela vara ali, a gente sabe que a vara também representa um cajado, e cajado é pastor, tá bom? Então, o que Moisés tinha na mão era para liderar, é um líder, tá? E aí se transforma em serpente. E, gente, apesar que a gente vê também que ali
os faraós, aquele povo daquela época, eles tinham ninjas, né? Aquela serpente ninja em casa, né? E ela representava o que? A soberania, as serpentes, tá? Era símbolo de soberania. Mas você sabe também que... Ai, meu Deus. Quando o povo lá desobedeceu, que as serpentes vieram e morderam ele, aí o Senhor mandou Moisés fazer uma serpente de metal. E você sabe que na medicina hoje, né? Acho que era Tusa que chama. Esqueci, acho que era alguma coisa assim. A medicina tem a serpente enrolada na vara ali, né? Na hastes. É por causa, né? É um símbolo, né? De cura. A gente vai ver isso mais pra frente. Eu vou explicar melhor, tá bom? Só dei um feedback aqui. Então, aí continuou. Vamos continuar? Prosseguiu o Senhor. E se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. Deus, ele fala, se não acreditar no primeiro, vai acreditar no segundo. Por quê? É a maneira de Deus mostrar autoridade, tá bom? Garantia. É o testemunho de Deus, né? E Deus fala, não, Deus está divertindo, Deus estimula, Deus diverte, Deus instrui Moisés aí, porque ele era com Moisés, tá bom? Não acreditarem nesses dois sinais, nem derem ouvido, tire um pouco de água do Nilo e derrame na terra seca. Quando você derrama essa água em terra, ela se transformará em sangue. Senhor, de novo, a terra do Nilo. Você sabe, esse Nilo é aquele mesmo Nilo que as crianças foi jogada, tá? Quando as parteiras não mataram elas, não matavam as crianças hebreias, aí depois o faraó mandou jogar as crianças no Nilo. E nesse mesmo Nilo foi tirado Moisés, tá? Do cestinho, ok? Esse Nilo tem história. Então a gente vê, né, que mesmo assim ele ainda fica meio que sabendo como é que era, né? E no 10, vamos lá? E disse, porém, a Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, nem agora. Então Moisés, ele fala que, vamos dizer que ele era tímido. Igreja, tem pessoas que dizem que Moisés era gago. Não sei, tá? A palavra não diz. O teu servo, não consigo falar bem. Ele não era eloquente, ele não conseguia falar bem. Ou seja, ele não era eloquente na fala, tá? Não que ele fosse mudo, mas ele não falava bem. Talvez por ele ser tímido, não sei. Porque ele não tinha uma facilidade de falar, não sei também, ok? De não ter uma eloquência, uma agilidade para falar, não sei, a palavra não dá embasamento, mas também não fala que ele era gago, tá bom? Pelo menos aqui a gente lê e diz que não tá falando nada de gagueira. E diz-lhe o Senhor, quem deu boca ao homem? Quem o fez surdo ao mundo? Quem lhe concede a vista ou torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que disser. Respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peço-te que envies outra pessoa comigo. Peço que te envies outra pessoa, né? Então o Senhor cirou com Moisés, ele disse, você não tem o seu irmão Arão? Deus irou-se, né, com Moisés. Ele fala bem e ele já está vindo ao seu encontro. Arão fala bem e já estava vindo ao encontro. E se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e lhe direi o que fazer. Deus diz assim, eu estarei com vocês quando falarem. Então Deus mostrando, Moisés, eu sou contigo, Moisés. Eu tô falando com você, rapaz. Eu tô falando que eu estou contigo. Eu estou falando, já te demonstrei, ó, da vara. Te demonstrei da mão leprosa. Te falei para você tirar que a água vai transformar do rio Nilo em sangue e você ainda tá botando dificuldade que você não fala bem, Moisés. Tipo assim, não tô entendendo, Moisés. O que tá acontecendo? Como assim, Moisés? Eu estou contigo. Aí, e seu irmão... mas eu não... Peraí. Arão já está vindo. Ele vai se alegrar quando encontrar você, viu? Arão vai se alegrar quando te encontrar, Moisés. Entendeu? Então, Deus já... Igreja, o chamado não tem... Nossa, meu coração embolou. O chamado não tem desculpa, ok? O chamado não tem desculpa. O nome desse título eu vou colocar, dessa live vai ser o chamado não tem desculpa. Enquanto Deus chama, ele capacita, ok? Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará sinais miraculosos, tá?
Quando Deus escolhe, o escolhido não tem escolha. A palavra é essa. Eu vou colocar aqui, peraí. Então, igreja, quando Deus te escolhe, não tem pra onde correr, porque Moisés, ele foi escolhido desde o ventre de Jacobede, tá? Ele ali na hora da matança das crianças, Deus guardou. Por que você fica pensando, né? Moisés era um bebê, o bebê chora, o bebê tem dor, tem cólica, tem fome. Você acha que Moisés não chorou até um determinado tempo antes dele ser posto naquele cestinho? E os guardas não viram? Foram um milagre, né? E a filha de Moisés achar outro milagre. Ser criado na casa de Faraó, onde Faraó matava as crianças lá fora, todos os hebreus, e a filha dele levar o menino e falar, ele vai ser criado como meu filho, e pagar para a mãe Jacobede amamentar, é um milagre, igreja, tá? Então, assim, Deus escolheu, tá escolhido. Então, Deus veio preparando Moisés para este dia, para esse encontro com o Faraó. Moisés havia fugido depois que ele matou, né? O rapaz falou assim, eu vi você matou ontem, né, um egípcio. Vai nos matar também? Vai esconder? Né? Nós vimos. Então, assim, ninguém viu. Moisés achou, ele olhou, não viu ninguém, mas Deus viu. Ok? No 18, a volta de Moisés ao Egito. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse, preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu, vá em paz. E aí, diz assim, ora, o Senhor tinha dito a Moisés e Midian, volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. Voltem. Sabe que eu lembrei aqui de Jesus, né? Voltem. Então já tinha se passado, igreja, 40 anos aqui da saída de Moisés lá do Egito. Eu devia provavelmente estar com quase 80 aqui, né? E aquele faraó, tá, que mandou matar as crianças e depois toda aquela história, provavelmente já estava morto, pelo que fala aqui a palavra, tá? Mas quando Deus se ira a Moisés, né? Mostra que Deus, quando ele chama eu e você, ele é muito paciente, mas tem hora que a gente, eu não vou por causa disso, por causa daquilo. O Senhor também se ira, igreja, sabe? O Senhor fica, nossa, eu tô dando toda a oportunidade, a pessoa não quer por quê? Põe desculpa no chamado por quê, né? E aí, você não vai? Então assim, então vou te castigar. Então quando Deus fala assim, não, seu irmão tá vindo aí, né? Então assim, nós não podemos, o Senhor como diz assim, o Senhor castiga aqueles quem ele ama, tá bom? E a gente vê assim que quando o Senhor manda Arão, é para ajudar, né? Por isso que Moisés, quando ele volta pro Egito aqui, é algo que provavelmente aquele egípcio, aquele rei de lá, né? Aquele faraó já tinha morrido, tá? Porque era Tumes 1, Tumes 2, Tumes 3, segundo os historiadores, a gente não tem certeza. Aí diz assim, então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados no jumento e partiu de volta ao Egito e levava na mão a vara. E Moisés volta para o Egito. A igreja, aquele faraó que oprimia Moisés, com certeza já tinha morrido. Agora o filho dele estava na liderança fazendo toda a mesma coisa, oprimindo os hebreus, ok? E aí Moisés volta com toda a sua família, né, seus filhos, tudo. E aí, diz assim, no 22. E disse mais o Senhor a Moisés, quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó todas as maravilhas que concedi a você e poder de realizar, mas eu vou endurecer o coração de faraó. Moisés, você vai, eu vou endurecer o coração de faraó. Por quê, igreja? Esse endurecer do coração de faraó, Deus tinha um propósito, tá? Porque o faraó, ele escravidou o povo no Egito por 430 anos. O pessoal ficou ali, aquela escravidão todinha. E ele tinha que pagar o tempo que o pessoal ficou, tá? Então, eles mesmos tinham que dar para o povo. Isso aqui a gente vai ver mais pra frente, tá? Que eles vão acabar falando pro povo, pega tudo que vocês querem e vai embora. Porque Deus começou a pesar a mão sobre Faraó, ok? E diz assim, depois... Porque Deus, ele diz assim, eu vou pesar a mão sobre Faraó, né? Deus diz, né? Isso aqui tá no 3,19. Eu sei que o rei do Egito não os deixará sair, a não ser que uma poderosa mão o force, entendeu? Então, Deus vai estar forçando, tá? A mão de Faraó. Para que... A mão dele para que Faraó deixe o povo sair no tempo oportuno, tá bom? Então, é algo bem assim, Deus, não, peraí, o negócio assim, já vai de um jeito ou de outro. E aí, vamos prosseguir. Depois diga a Faraó que assim diz o Senhor,
Israel é o meu primeiro filho. Gente, Deus tem um cuidado de dizer Israel é meu primeiro filho. Arandashiri me decomanai, né? Eita, Deus tremendo. Deus, ele diz, Israel é o meu primeiro filho. Igreja, Arandashuri me decomanai. Por quê? Porque foi Deus que escolheu a nação de Israel através de Jacó, dos patriarcas, ok? Então a gente leu toda a história de Gênesis. Então, assim, quem tem acompanhado o estudo tem visto que quando Deus fez a promessa para Abraão, então vem toda uma história, igreja, para que se cumprisse o que Deus havia dito ali, né? Em Gênesis, nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente, ok? E diz assim, no 23, e eu já lhe disse que deixe o meu filho ir para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo, por isso matarei o seu filho. Entendeu? Por que tem a praga dos primogênitos? Porque Israel é filho de Deus, ok? Numa hospedaria, ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas por que será que Deus procurou matar Moisés? Né? Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e tocou os pés de Moisés e disse: você para mim é um marido de sangue. Por que isso Deus quis matar? Igreja, esse matar de Deus aqui tem uma história, tá? A gente lembra que Deus, ele fez o quê? Qual é a aliança de Deus com o povo, com o filho dele, que é Israel? É a circuncisão. A gente já estudou sobre isso também, por quê? Porque a gente lembra que o Senhor falou para Moisés assim: Moisés, a minha aliança contigo é a circuncisão. Todo macho nascido da tua casa, tá? Será circuncidado. Entendeu? Todo. Deus não falou só um, todos, tá? E aí, o que acontece? A circuncisão. A palavra diz A palavra diz que quando Moisés estava com mais ou menos 90 anos, 99 ali, quase perto da promessa, se cumpriu a promessa quem? De Isaac, ok? Por quê? Porque Abraão não, Ismael não é o filho da promessa. Ismael, ele não é o filho da aliança de Deus com Abraão, ok? Qual é o filho da aliança, da promessa? É Isaac. Por quê? Porque Isaac, ele nasce na circuncisão, ok? Quando Ismael estava por volta de 13 anos para 14 anos, Moisés se circuncidou e circuncidou seu filho Ismael, ok? Por isso que até hoje os árabes, quando o menino está por volta de... Então, como eu estava falando, a circuncisão, né, é antes, a aliança da circuncisão, por isso que Moisés é o filho da promessa, ok? Porque Ismael foi circuncidado já com 13 anos, no entanto que os árabes se circundam até no dia de hoje. Quando a criança está com 13 anos, eles faz a circuncisão na criança, né, os árabes, mostrando que ele já está apto para a fase adulta, ok? Então, a circuncisão é algo importante. E Abraão fez, né, no seu filho Isaac. Só que quando chega aqui, o que acontece? Moisés não faz a circuncisão no seu filho, ok? E aí Deus procura matá-lo. Por quê? Por causa da promessa, ok? É uma promessa que havia, tá? Então, é o por isso da situação, tá? E ali é algo muito sério a circuncisão. Então, a Zípora, sabendo disso, né? Porque é o quê? Ela é da linhagem, ela sabia da história dos hebreus, tá? Do povo de Israel. Ela vai, né? Pega uma pedra afiada e faz a circuncisão. Cortou o prepúcio do seu filho. Disse assim, para mim você é um marido de sangue, sanguinário. Mas por quê? Porque você não fez o que você deveria ter feito, Moisés. Né? Eu fiz o que você deveria ter feito, né? Eu circuncidei meu filho, isso era para você. Porque era o homem que fazia a circuncisão nos filhos, tá? Então, é por isso, tá? A circuncisão era o pai que fazia. Ok? Porque Abraão fez em Ismael. Vamos continuar.
27. Então o Senhor disse a Arão: vá ao deserto, encontre-se com Moisés. E ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado dizer e também falou de todos os sinais miraculosos que ele havia ordenado realizar. Então ele encontra seu irmão e ele passa ali tudo que o Senhor falou com ele, né? Sobre os sinais miraculosos, sobre que ele teria que ir até a Faraó, né? E Deus iria usá-lo para falar, né? Então a gente vê, né, que aquilo que era para Moisés fazer, Zípora, sua esposa, teve que fazer, ok? Por isso que ela chamou o marido, você é para mim um marido de sangue, tá? É por isso, porque ela que teve que circuncidar, né? Mas Zípora pegou uma pedra afiada e cortou o prepúcio do seu filho, e era ele que tinha que fazer, ok? A gente vê também que quando ele vai e encontra o seu irmão, né, Moisés, encontra o seu irmão Arão, que Deus manda. Então o Senhor disse a Arão, vá encontrar-se com Moisés. Deus mandou, foi uma ordem, Deus vai lá. Arão encontrasse Moisés, tá? No deserto, encontrar-se com Moisés. Então, mostrando que Deus já tinha preparado tudo, o que Deus tinha dito para ele aqui, né? Você falará com ele, né? O que Deus já tinha falado ali no versículo... deixa eu ver aqui. No versículo 16, tá bom? Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão e ele será o seu porta-voz diante do povo, tá? Então, né, Deus já deixou bem claro aqui no versículo 16. Então, ele vai, né, e tem que fazer isso, tá bom? Aí a gente vê aqui que diz assim, no 28, mas contou a Arão tudo o que o Senhor lhe tinha mandado, também falou tudo aquilo miraculoso que lhe havia ordenado a realizar. No 29 diz assim, assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades de Israel, e Arão lhe contou tudo o que o Senhor dissera a Moisés. Em seguida, Moisés também realizou sinais diante do povo, né? Então Moisés falou assim, ó, Deus mandou fazer isso, isso e isso. Esse é o sinal, mostrando que Deus estava com ele. Deus vai libertar, Deus vai nos libertar, né? Deus vai tirar a gente desse deserto aqui, né? Deus, ele vai nos tirar. Então, Deus já deixou bem claro que ele iria tirar o povo daquele deserto. Então, Deus estava mostrando que a promessa ainda estava de pé, tá? Que eles iam viver a promessa que Deus tinha falado, tá bom? Diante do povo. E eles creram quando o povo soube que o Senhor decidira vir em auxílio e, tendo visto a sua opressão, curvou-se em adoração. Por quê? Porque o povo orou. A gente vê que Deus, a gente vê essa resposta de oração desse povo, se eu não me engano, tá num capítulo 1, que Deus, ele ouve, né, a oração do povo, vê o sofrimento do povo, deixa eu ver. Então, assim, e aí é quando Deus vem em auxílio, né, do seu povo, tá bom? Porque o povo era o quê? Era oprimido. Porque, e detalhe, quanto mais eles eram oprimidos, mais eles cresciam, tá bom? A gente vê, assim, o cuidado de Deus, tá? E Deus, assim, ele ouve a oração do povo e Deus envia, né, um libertador. E quem vai ser o libertador, né? Moisés. Que Deus chama ali na sarça ardente ali. Então, é algo tremendo, né? Então, é isso, igreja, tá? Por enquanto, essa palavra é a palavra de hoje. Eu tô tentando achar aqui aonde é a palavra que eu ia passar para vocês aqui, de que Deus, ele ouve, né, a oração do povo, da opressão do povo ali. Mas aqui não tô achando não, peraí que eu já acho. Ai, achei, igreja. Então, no capítulo 3, versículo 7, disse o Senhor Deus: de fato, tenho visto a opressão sobre o povo, meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores. E sei que eu sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, de onde mana leite e mel, a terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos ferezeus e dos heveus e dos jebuseus, né? E dos jebuseus, isso mesmo. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora, e os enviou a Faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas.
Moisés, porém, respondeu, quem sou eu para apresentar-me a Faraó e tirar os israelitas? Então, a gente vê que Deus deixa claro aqui, né? É que ele ouviu o clamor do povo, tá? Deus ouve o clamor. E aí Deus levanta, né, Moisés como libertador. Mas, igreja, é assim, é mister, né, que Deus, ele faz ali para honra e glória do nome dele, ok? Mostrando ali que é no tempo dele, ele ouviu o clamor do seu povo. É isso aí, igreja. Eu tinha que achar para deixar bem clarinho. A gente vê, detalhe, os jebuseus, os cananeus, os hetitas, os fariseus, os heveus, eles são descendentes dos camitas, tá? E a gente vê que Cã, a gente lembra que Cã, o filho caçula de Noé, rio de Noé, e Noé amaldiçoou eles, então eles são os camitas. Só que esses camitas aqui, eles, por ser um povo pagão, eles estavam na terra que mana leite e mel, ok? E aí Deus vai tirar a terra que mana leite e mel e vai dar para o seu povo hebreu, os filhos de Deus, né? O meu filho que Deus falou, né? Deus não falou que esse povo era o meu filho, né? Eu acho muito lindo a maneira que Deus fala, o meu filho, né? Deus mostrando que o povo de Israel era o filho dele. Haramanda Shirimi de Komanaira Mandasa é tremenda igreja, tá? Então a gente vê que Deus ele deixa bem claro o meu filho. Quem é o meu filho, né? Quem é o filho de Deus? É o povo de Israel, tá? O povo escolhido que é o filho de Deus, tá? E a gente entendeu aqui que o escolhido não tem escolha. Deus escolheu Moisés desde o ventre de Jacobete para libertar o povo de Israel, né, no tempo tumultuoso, e foi ele o libertador. E eu e você, se você foi chamado por Deus, se foi escolhido, não tem escolha, tá bom? Escolhido não tem escolha. Deus abençoe vocês, né? Espero que essa palavra tenha falado ao teu coração e que a gente, que o Espírito Santo de Deus possa estar falando melhor aos vossos corações. Fiquem na paz, aí um domingo abençoado, uma semana abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, amém? Fiquem na paz.